este programa experimental do projeto Tela Crítica. É um programa experimental porque, pela primeira vez, nós estamos fazendo uma transmissão ao vivo e hoje vamos fazer uma análise crítica do filme O Sétimo Selo, de Ingmar Bergman. Né? Estamos aqui com dois companheiros de luta, né, de discussão, para comentar o filme. O professor Dr. José Meneleu Neto, da UES, Universidade Estadual do Ceará, está em Fortaleza conosco, e a psicanalista e mestranda em psicologia da Unesp, Campos de Assis, Ana Celeste Casulo. Evidentemente, é um desafio fazer uma discussão, uma análise crítica de filme pela internet, porque nós tentaremos, nesta live, fazer um exercício de análise crítica que signifique a desmontagem do filme. Vamos mostrar imagens, cenas do filme, fazendo uma reflexão a partir dessas cenas, né, para tentarmos fazer aquilo que o projeto Tela Crítica tem um compromisso, que é o compromisso com a experiência crítica através do cinema. Quer dizer, não é à toa que no dia 1º de maio, o Dia do Trabalho, nós estamos discutindo um filme que fala do medo da morte. Né? É um filme que tem uma série de implicações, inclusive para nós, no século XXI. Então, o filme ele é de 1957, né? Mas ele ainda tem a sua atualidade. Vamos organizar assim. E aí eu estou já falando aqui para Ana Celeste e para o Meneleu. Eu vou fazer uma pequena exposição de análise crítica do filme, certo? E depois eu passo a palavra para vocês. Vocês vão comentar algumas cenas e nada impede que, quando as cenas estiverem passando, um possa estar também comentando, conversando, porque, na verdade, isso aqui é uma conversa, certo? Onde nós não temos nenhuma pretensão de esgotar o filme, de forma nenhuma. Isso aqui é apenas para provocar uma reflexão através do filme. Né? É um filme clássico do cinema mundial. O filme está um filme completo, legendado em português no YouTube. Então, não tem problema, as pessoas podem assisti-lo, caso não tenham assistido ainda. Né? Mas o ideal, evidentemente, se você está participando, acompanhando, fazendo análise crítica do filme, né, que já tenha assistido o filme. Né? Isso aí é um dos pressupostos. Mas nada impede que a pessoa, a partir dessa conversa que nós vamos ter aqui, ela tenha tanta curiosidade que decida assistir o filme, certo? Que é um filme que hoje tem disponibilidade, está aí na internet, né? Antes talvez fosse mais difícil, porque onde é que você iria encontrar um filme como esse? Talvez numa cinemateca, ou talvez numa banca de revista, numa dessas coleções que saíam em DVD, né? Hoje você já tem DVD, Blu-ray aí nas lojas, mas tem também no YouTube. Tá, inclusive, uma cópia restaurada, de ótima qualidade, né, onde vocês podem assistir. Então, vamos fazer essa dinâmica. Né? A nossa ideia é que a gente vá até às 18h30, né, que senão cansa muito. O virtual ele tem que ter essa objetividade. Então, eu vou estar fazendo alguns comentários, né, a respeito do filme, certo? E para, vamos dizer assim, fazer uma provocação para que a gente possa estar analisando esse filme. Em primeiro lugar, é preciso que se diga, né, o sétimo selo.
Por que o sétimo selo? Né? Primeiro, sétimo selo, ele remete ao Apocalipse, né? Ao livro bíblico do Apocalipse, né? Que, segundo a Bíblia, né, na mão de Deus, há um livro selado com 7 selos, e a abertura de cada um destes selos significa um malefício sobre a humanidade, né? Mas a abertura do 7º selo é o que leva ao fim dos tempos. Então, é por isso que o filme ele se intitula O 7º Selo, porque ele está falando do fim dos tempos. Na verdade, quando se fala em fins dos tempos, diz respeito a um período, né, que o filme se passa no período da Idade Média Europeia, né, onde se vivia uma queda da civilização, né, uma crise do feudalismo, né, a partir da peste negra, nós vamos ter um modo de produção que vai entrar numa crise e vai abrir um período secular, né, que, de um certo modo, remete, sim, ao fim dos tempos, mas o fim daquele tempo histórico, do tempo histórico do feudalismo, né? É um filme que, de um certo modo, se alguém perguntar, mas o que é que tem a ver com a nossa época, com o nosso tempo histórico, né? Na leitura que eu faço, nós também vivemos um fim dos tempos, né? Nós vivemos uma crise estrutural do capital, né? Isso, a leitura de Steven Mesaros, ela é muito clara, né? Isso significa uma crise profunda da civilização do capital. Então, é por isso que esse filme ele está falando para nós de uma época de crise, né? Uma crise muito profunda e uma crise de muitas aflições, que, de um certo modo, aos poucos nós iremos verificar que essa é a mensagem de Bergman, né? É claro que o Bergman ele fez um filme para ele estar expondo as suas angústias, né? Angústias daquele tempo histórico que ele vivia quando ele fez esse filme, em 1956, né? Em 1956, o que é que nós tínhamos naquela época? Nós tínhamos um período onde, né, a Segunda Guerra Mundial tinha acabado há pouco, né? Um pouco mais de 10 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, né? A explosão da bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, né? A Guerra Fria, né? A Guerra da Coreia. Então, quer dizer, era um tempo de aflição para aquela civilização do capital, para aquele tempo histórico em que o Bergman vivia. Mas não era só essa aflição histórica que o diretor estava vivendo, né? O diretor e roteirista, foi Bergman que escreveu o roteiro desse filme. Havia também aflições de ordem existencial do próprio diretor, né? É um filme que Bergman expõe as suas aflições psicológicas, né? E a principal dessas aflições é a questão do medo da morte, né? E essa é a temática que eu considero uma temática candente no filme, né? É uma temática existencial, porque o medo da morte, ele diz respeito a todos nós, certo? Mas especificamente no filme, né, você tem um personagem que ele expressa essa questão fundamental, né, que é o cavaleiro, né, Antonius Bloch, que ele volta da cruzada, né, ele ficou 10 anos fora, certo? Quando ele chega, ele encontra na sua terra, né, na Suécia, ele encontra a peste e a morte, certo? E, ao mesmo tempo que ele se depara, né, com a peste negra, né, com a morte, ele se depara com a morte, inclusive, lá, logo na cena inicial, ele está, né, ele propõe um jogo de xadrez com a morte para poder ganhar tempo, mas ele também é corroído de uma série de inquietações,
de inquietações com respeito às suas crenças, a sua crença religiosa. Então, na verdade, o filme, ele uma parte do filme, ele é esse conflito íntimo do cavaleiro, né, do Antonius Bloch, das suas crenças, né, crenças que, de um certo modo, ali é um pedaço do Ingmar Bergman, aquele pedaço de uma criança que foi formada né, por um pai luterano muito firme, que, de um certo modo, aquilo está muito presente, e o próprio diretor, nas memórias, na autobiografia, ele diz que, na verdade, esse filme ele estava lá, né, ainda tentando resolver as suas angústias, né, os seus conflitos, né, que só muito depois é que, de fato, seriam resolvidos. Mas o Bergman utilizou o filme, a obra de arte, olha que interessante, para tentar lidar com isso, né? Mas Bergman não era só o cavaleiro, Bergman também era o escudeiro, né? O Ion. O Ion, ele é o outro pedaço de Bergman, que é o Bergman adulto, né? Enquanto o cavaleiro é o Bergman infantil, aquela criança com medo, né, com temor, o escudeiro, ele era o Bergman, né, adulto, né, com aquele racionalismo mordaz, né, uma visão muito, muito dura a respeito da vida, né, que é como o personagem nos transmite, que, de um certo modo, o Meneleu deve estar comentando um pouco a respeito desse personagem, né? Agora, veja bem, esse filme ele é uma obra de arte, e é interessante que a obra de arte ela é fundamental, a partir do qual o autor ele vai tentar lidar com esses fantasmas do seu íntimo, né? São fantasmas que diz respeito à subjetividade de Bergman, né? São fantasmas que diz respeito a um tempo histórico que ele vive, certo? E são conflitos, de um certo modo, que remetem a questões que ainda que faz parte de todo aquele período de transição, né? Crise e transição, porque se nós formos pensar bem, 1956 é um período, após a Segunda Guerra Mundial, um período de modernização do capital, certo? De americanização do mundo, né? É um período que... E muitas obras de arte, se nós formos verificar, isso é muito comum na Europa Ocidental, você tem vários cineastas que eles lidam com essas angústias que está ligado a essa etapa de transição, certo? De transição para uma sociedade do mercado. Por exemplo, os filmes de Fellini, nessa década de 1950, que é o período onde Fellini começa a sua carreira de cineasta, né, se nós formos verificar o neorrealismo italiano, né, e o próprio Fellini, que tinha uma visão muito pessimista a respeito da vida, né, da cultura, se nós formos verificar também Pasolini, na década de 1960, ele também tem essa inquietação com esse avanço do moderno, né, desenraizando o homem das suas tradições, mas a sua tradição com respeito a valores que não se reduzem ao valor de troca, né? Isso é uma questão fundamental, essa questão de uma sensibilidade burguesa, que é a sensibilidade do Bergman, né? Mas também é do Fellini, é do Pasolini, é do De Sica, todos esses grandes cineastas, e eu diria até da Nouvelle Vague na França, certo? Se nós formos verificar, inclusive o cinema novo no Brasil, nos anos 60, né, que o Brasil vive também um período de modernização, ele também vai estar tentando traduzir essa inquietação existencial a partir, por exemplo, do surgimento do povo, da identidade do povo, da relação do intelectual com o povo, né? Um povo que começou a subir no palco da história, como ocorreu no Brasil, no caso, na década de 60. Né? Enfim, mas vamos voltar lá para Bergman.
Então, Bergman, ele faz parte de uma geração, essa geração que começou a fazer cinema imediatamente após o fim da Segunda Guerra Mundial, né, que vive um período de transição, de uma modernização avançando, um capitalismo tardio, como diria o Mandel, né, vai avançando e vai provocando essa sensibilidade burguesa. Bergman, ele é um burguês, mas veja bem, não vamos confundir um burguês com um capitalista, né? O burguês, originalmente, ele era aquele que vivia na cidade, né? Em contraste com aquele que vivia no campo, né? Mas o conceito de burguês não se confunde com o conceito de capitalista, embora, né, a sociedade burguesa seja a sociedade onde se acumula o capital, né? Então, você tem uma questão a ser colocada, que o burguês ele é muito mais fino, ele tem uma sensibilidade dos laços sociais, dos laços culturais, né? Da questão, eu diria, desse conforto, né, que é dado por uma condição existencial que, na medida em que avança a modernização do capital, vai criando, no aspecto cultural, todo um campo de inquietação, que é onde surge, por exemplo, a filosofia existencialista, né? É onde surge, por exemplo, todas essas tendências artísticas, e Bergman ele vai traduzir essa inquietação. Num primeiro momento, uma inquietação que ele vai ter com a sua herança familiar, né, de crença, certo? Mas depois que ele supera, ele não vai acabar essa inquietação existencial. Ele vai ter uma inquietação com as próprias instituições, por exemplo, das relações de casal, da instituição conjugal, né? E os filmes, isso, se nós formos verificar, por exemplo, um filme de 1973, e aí eu já estou concluindo, Cenas de um Casamento, é um filme onde Bergman ele vai exatamente mostrar a sua visão bastante dura a respeito daquilo que representa a vida conjugal, né? Então, ele sai de um desencantamento com respeito a Deus, a morte, a essa visão de uma além, né, de uma vida para além da morte, né, de uma crença religiosa, ele rompe com isso, mas ele também passa a ter uma visão muito cética com respeito às relações entre homem e mulher, né? Isso, talvez nós possamos dizer, por que ele vai radicalizando essa sua inquietação existencial? Porque ele vive um momento de crise das instituições burguesas, né? O casamento é a principal delas, né? Ele tem uma visão, eu diria, muito fina com respeito ao presente histórico dele. Bergman, ele é um homem do seu tempo histórico, e o grande artista ele tem essa sensibilidade, né? É por isso que esses conflitos, de um certo modo, quer dizer, um artista que sem conflito ele não existe, né? O conflito íntimo, o conflito existencial, ele é que move a produção, principalmente dessa geração de cineastas que produziram filmes maravilhosos após os 20, 30 anos, né, após o fim da Segunda Guerra Mundial. É claro que nós estamos em 2020, e nós talvez nos perguntemos, né, qual o sentido de nós estarmos discutindo um filme que ele fala da inquietação do moderno, né, inclusive diante desse desenraizamento da tradição. Nós vivemos uma época pós-moderna. Em que medida Bergman ele ainda é atual? Em que medida o Sétimo Selo, todas essas questões estão colocadas aí, ainda nos diz alguma coisa nesses tempos de barbárie social? Eu vou deixar isso para nós discutirmos adiante, certo? Eu acredito que é uma questão que o filme ele levanta, né? Que ele pode nos provocar, né, para essa reflexão, só para mostrar que quando se fala em tela crítica, significa exatamente isso, nós irmos além da tela. Nós começamos a falar do filme e, de repente, a gente está falando de nós, do nosso tempo histórico, da nossa condição existencial, porque, na verdade, é para isso que serve a arte.
a arte ela tem essa função, e o Telacrítica ele tenta responder a isso. É por isso que discutir filme é coisa séria. Discutir filme não é passatempo. Né? Aqueles professores ali decidiram passar o tempo comentando filmes. Não. Discutir filmes significa uma experiência crítica a partir do qual nós podemos, inclusive, ter um conhecimento de problemáticas que, às vezes, não estão na academia, não estão dadas, muitas vezes, nos currículos, que, às vezes, não se aprende na escola. São problemáticas da existência. Então, esse é o objetivo. Eu tentei, de uma forma ainda muito experimental, estou tentando aprender a mexer com essa ferramenta, inclusive falando para vocês, mas com o olho aqui no relógio, né? Porque o professor fala muito e a gente, às vezes, se perde, mas eu tenho, né? Eu vou passar a palavra agora para o professor Meneleu, que ele vai comentar alguns elementos do filme. Só antes de nós entrarmos, agora sim, vamos entrar no filme, eu queria estar passando para vocês aqui uma coisa que é fundamental, né? Que é isso daqui. É a questão, né? Aí inclusive para que o Meneleu possa ver também, né? A questão dos personagens do filme O Sétimo Selo, certo? Olha só, esses são os personagens principais, aqueles que estão na cena, que é aqueles que o Meneleu e que a Ana Celeste vão fazer referência, vão estar tratando, que é parte de toda essa narrativa. Né? Tem o Ions, que é o escudeiro, né? Tem a Morte, que está jogando xadrez com Cavaleiros, que é o Antônios Bloch, tem a Mia, que é a esposa de Iof, né? Iof é o artista, né? É o artista de teatro, lá, né? Que é casado com a Mia. Mia e Iof, eles fazem lá a Sagrada Família, né? Tem a Karen, que é a esposa de Bloch, aquela que esperou durante 10 anos a volta do cavaleiro, aí haja tempo para esperar, mas esperou, naquela época era assim. Tem o Ferreiro, que é o Blog, né? Que tem uma esposa, a Lisa, essa é né? Aquela que o trai, né? Lisa e Blog. Tem Raval, que é o ladrão, que é ex-seminarista, né? Também foi ministro do Supremo Tribunal Federal, né? E tem também a garota muda, que é a esposa, que é a companheira do Ions. Né? Então, quer dizer, Bergman nos mostra aqui, né, de um certo modo, né, um grupo de personagens que é fundamental numa análise de filme a gente identificar, mapear os personagens para que a gente possa, inclusive, estar narrando, certo? Então, vamos lá. Eu vou estar agora passando a palavra para o professor Meneleu, né, que vai vai comentar algumas cenas. Ele próprio fez referência a algumas cenas, e aí eu passo a palavra para ele comentar, e aí, Meneleu, na medida que você for falando, você vai dando sinal se eu já coloco as cenas, né? Você ficou de comentar aquela cena muito interessante da cena final do jogo de xadrez, né? É isso? E também vai fazer lá um comentário sobre a festa da morte, aquela cena final que aparece aquelas pessoas dançando com a morte. Eu acho que isso tem uma grande significação. Por favor, Meneleu. Bom, Giovanni, inicialmente, agradecer o convite, né? Para debater esse filme. É um filme clássico, realmente, entre os filmes que permanecem como clássicos, ou seja, que sempre serão revistos em diferentes momentos, né? Esse é um deles. E há uma curiosidade nesse filme de Bergman. Eu não sou particularmente, como é o caso de Giovanni, um especialista em Bergman. Tenho mais interesse e profundidade para falar sobre a produção cinematográfica de Bergman. Mas esse filme ele tem uma curiosidade, porque a proposta do filme, na verdade, é uma grande alegoria. Isso é incomum, porque o Bergman, ele, ao longo da sua trajetória, ele produziu uma série
peças e filmes, né, de caráter essencialmente realista, né, e existencial, e tratando, como o Giovanni bem colocou, né, das condições presentes, né, àquela época. O Bergman, obviamente, capturava essas questões, né, e transformava isso em obra de arte. Então, ele é um filme alegórico. Por que que ele é um filme alegórico? Né? O Giovanni também falou um pouco e colocou questões interessantes sobre o período dessa alegoria, né? O filme se passa naquilo que se chamou de o outono da Idade Média, ou seja, um período de transição em que o sistema feudal entra em crise, certo? E essa crise ela vem associada a um fenômeno, né, correlato à crise do sistema feudal. A crise do sistema feudal é a crise de modo de produção que decorre, né, de uma série de processos. O crescimento demográfico e a dificuldade da produção de alimentos no sistema feudal provocou muitos conflitos, né, guerras camponesas nesse período. O sistema social estava passando por um processo de mudança e, obviamente, também com o surgimento daquilo que caracterizou os primórdios, né, do capitalismo. Né, um processo de... Quer dizer, o velho ainda não havia desaparecido e o novo ainda não estava consolidado, num período de transição marcado por, essencialmente, essa fratura, né? Essa fratura, inclusive nas visões de mundo. Não deixa de ser interessante que, como é uma alegoria, obviamente o Bergman não está preocupado em fazer um resgate histórico, né, do processo que ocorreu na Idade Média. Ele utiliza alegoricamente essa estrutura, né, para tratar de questões, né, do seu tempo. Então ele colocou muito bem isso. E a alegoria realmente é um recurso muito curioso, porque é um recurso clássico, né, de retórica, que andou por algum tempo meio de lado. Um dos autores que resgatou com muita pertinácia, né, com muita acuidade, com agudeza, né, essa questão da alegoria, a utilizou, inclusive, né, para fazer a leitura de processos que não estavam devidamente consolidados. Então, a alegoria tem essa curiosidade que nos remete fundamentalmente ao problema da produção artística. Né? Muitas vezes a produção artística ela consegue, né, representar de maneira mais completa certos processos de transição, de esgarçamento, né, de mudança social, do que, né, as formas tradicionais de leitura, né, mais conjunturais ou mais presas, né, ao momento em si. Então, um dos autores que trabalhou muito bem isso foi Walter Benjamin, né, em que ele tenta estudar, por exemplo, o que acontecia na Alemanha da República de Weimar, né, a partir de uma referência ao passado alemão, ao barroco alemão. Há várias questões relacionadas a essa problemática. Eu citei o Walter Benjamin, porque eu acredito que o Bergman também faz uma alegoria de todos os filmes, né, que ele produziu, né, dos que eu conheço. Esse realmente é o mais alegórico por excelência. Né? E é fato que ele trata de questões existenciais e sociais. Certo? Mas essa alegoria, ela também nos traz, e aí eu utilizaria o recurso da alegoria para tentar explicitar o porquê discutir esse filme no momento em que nós estamos, vivendo. Né? Há vários aspectos, né, desse momento relacionado também ao âmbito da economia política, da sociedade, da cultura. Né? É também uma espécie de situação outonal, né? Quer dizer, a alta modernidade dos anos 50, 60, né, 70, dá lugar a uma sucessão de crises, né, e, de certa forma, nós vivemos, sim, um processo de modernização, mas num contexto de um outono, né, da modernização capitalista. Então, essa referência, o Bergman, obviamente, não teve a pretensão, né,
de antecipar, nós fazemos, né? Então, utilizando o recurso que ele faz da alegoria, né, utilizar o filme hoje para fazer uma análise crítica é também, né, lançar mão de uma alegoria do Bergman, né, sobre aquele período que ele trata no filme, que é o período do fim da Idade Média, né, volta dos anos 1300, 1340, e que nesse período, né, como é bem sabido, né, aconteceu uma grande pandemia, como nós estamos assistindo, né? E essa pandemia, ela não aconteceu de forma pontual, né? Ela, na verdade, se arrastava ao longo do tempo. Então, quem tiver interesse em assuntos epidemiológicos vai verificar que a peste negra, ou a peste bubônica, que tem algumas variações, né? Ela na verdade, já tinha sinais, né? Ela explodiu literalmente por volta aí de 1330, 1345, certo? E continuou, né, em alguns lugares, que isso faz, né, a gente reflete um pouco sobre isso, sobre esses processos, né, exógenos às contradições, né, do modo de produção, para quem trabalha como eu com a questão econômica. Mas é interessante que os fenômenos relacionados à peste negra, eles permaneceram vigentes na Europa, principalmente, durante vários séculos seguintes. Em alguns casos chegou até o século XIX, certo? Quando foi definitivamente, né, superado. Mas por que falar da peste, né? Da peste ou da pandemia? Essa pandemia, ela foi a pandemia da peste negra, né? Curiosamente, ela ocorreu, né, a partir da transmissão que se deu pela Rota da Seda, né? Hoje se fala muito sobre isso, né? O fenômeno acontece originalmente numa região da China, que hoje é o centro da produção mundial, né, industrial, né, e que é a fábrica do mundo, que é uma questão muito interessante. A China tinha um papel importante na economia mundial, sempre teve, sofreu um processo de declínio, né, sobretudo por conta da ocupação de várias potências, né, europeias no seu território, ao final do século XIX, no que veio a ser conhecido como a partilha da China a partir da Guerra do Ópio, né, que a Inglaterra moveu contra os chineses, e a China passa por um processo de desagregação econômica, social, crises, guerras, ocupações, etc. E se recupera, né, ao longo do século XX e entra no século XXI, novamente com uma grande potência econômica mundial. E, em grande parte, o que nós estamos vivendo hoje, em termos, né, desse processo de pandemia, tem a ver com isso. E no século XIII, a China era uma grande potência mundial. E o fenômeno acontece também, né, através de uma transmissão pela Rota da Seda até o Mar Negro, e de lá, né, digamos assim, levado à Europa, no caso, o norte da Itália, sobretudo pelos mercadores genoveses. É claro que tudo isso, né, não se trata de uma coincidência, mas demonstra, né, uma questão importante, né, em relação a essa alegoria. É que, num certo sentido, né, essa lógica de um sistema mundo, como diria o Ferdinand Braudel, depois o Manuel Wallenstein, essa ideia do sistema mundo que vai se configurando com o início do capitalismo, né, a partir de uma estrutura de civilizações antigas, né, ele se repõe, né, ao longo do tempo, e nós encontramos essa situação hoje, né, esse sistema mundo articulado, tal qual existia, né, no século XIII. E a Europa é devastada pela peste negra. Do norte da Itália, que era o centro econômico, cultural, né, da Europa na época, ela se propaga para a França, Inglaterra, né, Báltico, depois, enfim, leste europeu, né, e enfim, toma conta da Europa, né, criando uma situação, né, que adiciona à crise do sistema feudal um fator novo, que vai provocar, sobretudo na produção artística, na interpretação, né, que os artistas, pintores, escritores, né, têm daquele momento, e aí
É óbvio que a alegoria do Bergman cai como, né, a perfeição, né, como a luva. Essa alegoria ela reflete bem como o artista consegue fazer uma leitura, né, desse momento de crise, né? E nessa perspectiva, já falando do filme propriamente dito, né, porque o filme realmente ele permite nos, fazer relações, remeter a uma série de questões. O filme não é nada inocente, realmente, no caso do Bergman, embora a leitura sobre esse filme, né, diga que ele fez isso tudo muito rápido, com um orçamento reduzido e sem muita pretensão, a partir de uma peça de teatro, que era, na verdade, um ensaio, né, um processo experimental, né, que fez grande sucesso, essa peça fez grande sucesso, e daí se transformou num filme. E ele parece deixar, né, a entender que o processo foi todo muito simples e que não houve grande pesquisa, que o processo foi muito rápido, etc. Mas quando a gente observa com bastante cuidado o filme, nós verificamos que ele faz uma pesquisa minuciosa, né, sobre o período, né, ou seja, sobre a alegoria propriamente dita, o período do outono da Idade Média, do medievo, certo? E trazendo isso para, né, questões à época, né, contemporânea, e nós fazemos aí uma segunda alegoria, né, uma derivada segunda, né, para pensar esse tempo atual, né, de crise econômica, né, de processo de economia mundo tensionado e, obviamente, com a pandemia que surge como fator externo, como fator exógeno, né, que agudiza profundamente certos traços que já estavam bem definidos. A enorme concentração de renda que surgiu, né, a compressão da chamada classe média, né, ao final dos anos 90 até esses anos de 2020, quer dizer, a destruição do estado do bem-estar social e todas as estruturas que caracterizaram a alta modernidade capitalista, as estruturas de seguridade social, as estruturas de estabilidade, os grandes pactos, né, são pulverizados, junto com uma lógica da produção cada vez mais moldada pela aceleração do tempo de rotação do capital. Isso é muito curioso, porque, observe bem, vivemos a sociedade just in time, certo? Não temos preocupação com eventuais fenômenos, né, que requeram reservas ou precauções, né? Vivemos um eterno presente, né, uma presentificação, né, agudizada, onde não faz sentido fazer estoque, não faz sentido, porque isso é custo, né? Há toda uma lógica dessa produção just in time que molda, inclusive, o comportamento das pessoas. De repente, surge o fator externo, uma pandemia, e o que se percebe é que toda a estrutura, né, de seguridade social, toda a estrutura econômica, toda a estrutura de fornecimento de insumos, toda a estrutura de apoio, né, às condições de vida, né, por exemplo, no sistema de saúde, eles se mostram extremamente fragilizados. Isso atinge todos, indistintamente, com graus diferentes, obviamente, mas atinge a todos os países, certo? Nesse sistema mundo, né? Essa fragilização tremenda, a falta de insumos, a falta de médicos, a falta de estrutura, né, para uma situação, né, que se mostra, digamos assim, imprevista. Mas essa imprevisão, na verdade, né, não deveria ser a pauta, porque, de fato, já se havia percebido sintomas, né, de que esses processos eles poderiam, né, se expandir, como aconteceu agora nessa pandemia, né, e que, de fato, a destruição de uma série de estruturas, né, sociais e econômicas da alta modernidade capitalista, do velho Fordismo, essa destruição fragilizou. Né, não se trata também de imaginar que se vai voltar a isso, mas fragilizou, né, fortemente, né, as condições de resposta a essa pandemia, né? Então, fica evidente também que esse modelo de organização da vida just in time, né, ele não comporta qualquer flutuação, né, a não ser as flutuações cambiais e financeiras, mas mesmo essas, né, qualquer flutuação que possa fugir, certo, a algum tipo de previsibilidade. E, obviamente, não há como fazer, né, nenhuma previsibilidade em relação a esses processos de pandemia, embora
se alguns sintomas já fossem, né, identificados. Mas voltando ao filme, Bergman, então, a leitura artística desse momento, e aí a gente traz a alegoria para os dias de hoje, mostra o seguinte, mostra essa fratura. No filme, os dois personagens que correspondem, na verdade, às personas do próprio diretor, né, Jones e o cavaleiro Antonin Bock, eles refletem duas visões de mundo bem diferentes. Né, bem diferentes. De certa forma, pensando na alegoria da Idade Média, o Antonin Bock, ele é, né, o retrato, né, do fim dessa forma de organização da vida econômica e social na Europa Ocidental, né, a volta das cruzadas, que foi um absoluto fracasso, né, foi um fracasso geopolítico da Europa Ocidental, certo? A conquista da Terra Santa, que foi movida por, digamos assim, ideias, né, calcadas na unificação do cristianismo, né, na retomada da Terra Santa, mas que, na verdade, foi financiada, né, por mercadores europeus que tinham interesse em dominar, né, uma região que é crucial no processo, na época, no processo de comercialização, né, no mundo, dentro daquele sistema mundo que existia. Então, há um fracasso. Todo investimento, seja ideológico, econômico, né, militar, né, foi um fracasso. Isso fica bem evidente, porque o cavaleiro volta da Terra Santa. Né, ele não consegue, as cruzadas não conseguem o seu objetivo. Né, a empreitada militar não consegue ser bem sucedida, e a empreitada econômica, né, também sofre falência, e há também uma certa perda, e aí o filme reflete muito bem isso, uma certa perda, né, de crença, porque a época, a igreja tinha uma capacidade de articulação, articulava, na verdade, toda a vida social na Idade Média, do ponto de vista ideológico, ela perde, né, ela perde, em grande parte, aquele poder de mobilização. Né? Há uma certa decepção, né? Porque se havia um destino, né, presumido dessas nações europeias de ocupar a Terra Santa e recuperar a Terra Santa para o cristianismo ocidental e reunificar, né, a religião cristã, por que fracassou? Por que enfim, por que a Terra Santa permaneceu na mão, né, das várias formas de organização muçulmanos, né, desde Saladino? Por que houve um fracasso em relação aos pagãos? Né? Por que o cristianismo não se mostrou forte o suficiente? Esse tema é um tema muito curioso, né, porque, de certo modo, né, esse tema volta, e novamente eu resgato a alegoria para o nosso tempo, ele está muito presente hoje em dia. Né? Grande parte da agudização dos confrontos geopolíticos, ideológicos, né, o populismo de direita, que ocorre hoje, tem muito a ver com essa proposta de, né, retomar, né, digamos assim, o sistema mundo numa perspectiva, né, da civilização cristã que estaria sendo acossada, né, pelas outras formas civilizatórias. Esse discurso está muito presente, né? Tá muito presente. Então, o Antonin Bock volta com uma certa decepção, né, em relação a isso, e ele busca, obviamente, a retomada, né? Ele diz, bom, mas há alguma coisa, eu não posso viver sem isso, é preciso da minha fé. Né? Então, ele tem alguma dúvida, né? Ele quer alguma prova, ele quer saber alguma coisa, é um certo impulso racional, mas ele basicamente acredita que há alguma coisa, né? E permanece preso a toda aquela estrutura que moveu as cruzadas, que organizou, né, a vida do medievo, né, nessa fase final, essa crença, né, que o moveu, inclusive, a Terra Santa. Essa mobilização ideológica que o moveu até a Terra Santa através das cruzadas, que foi um empreendimento militar, comercial, né, religioso. E aí tem outro personagem que é o Jones, ele é o escudeiro. O escudeiro, por outro lado, ele parece, né, já diante desse contexto de crise, ele parece muito mais vinculado a um novo, né, a uma nova perspectiva. Né? Ele tem uma certa, ele dispõe de uma certa ironia em relação às questões do cavaleiro. Ele não revela maior interesse
pelas questões teológicas e metafísicas do Cavaleiro. Há até quem faça alusão ao Sancho Panza e ao Dom Quixote, né? Só que esse Sancho Panza em particular, eu acho extremamente interessante, o caso do escudeiro, porque ele se revela, né, a antecipação das mudanças que estavam ocorrendo na sociedade medieval. Né? E a crise que ocorreu, não só por conta de questões econômicas, rebeliões camponesas, mas que explodiu literalmente, né? Se tornou mais aguda com a pandemia, certo? Que levou, segundo estimativas, né, 1/3 da população europeia. A letalidade da pandemia, né, foi terrível, porque as condições higiênicas, as condições sanitárias eram muito ruins, né, para todas as classes sociais, mas sobretudo para as populações mais pobres, né, os piolhos, as pulgas, né, os animais que vivem com os homens nas casas, nas ruas enlameadas e sujas. Os critérios de higiene que nós conhecemos hoje, né, eram absolutamente desconhecidos naquela época. Isso tornou tudo mais grave, certo? Então, entra em cena um fator novo, além da crise, das guerras, né, da fome, né, que é a morte. A morte em uma escala não vista ainda, né, que, segundo algumas estimativas demográficas, a Europa levou quase 200 anos para recuperar os níveis demográficos que tinha, né, lá por volta de 1340, né, e depois, que a peste negra continuou atuando, né, então teve um impacto muito grande. O impacto ele teve uma série de efeitos. Né? Por exemplo, à medida em que a peste negra devastou o estoque de mão de obra, isso acelerou o processo de transição para o capitalismo. O Jung, de certo modo, que é um indivíduo que aparece no filme como um indivíduo bem materialista, né, preso às coisas do mundo e não às coisas metafísicas do Cavaleiro, ele já antecipa, de certo modo, né, esse surgimento, né, de uma nova forma de organização da vida que vem a ser o capitalismo. Certo? Os dilemas existenciais e teológicos do Cavaleiro não fazem parte dos dilemas do Jung. A gente vai ver isso ao longo do filme. Então, nós temos 3 personagens importantes, né? Essa fratura e a morte. A morte, na verdade, é o fator decisivo que vai, digamos assim, galvanizar todos os elementos, né? Porque tudo vai girar em torno dela. Ela não é o personagem importante, né? O mais importante, de fato, o Cavaleiro é o personagem que conduz a história, mas ela é o fator decisivo. Depois eu deixo para a Ana Celeste falar disso aí, mas a morte é o próprio real, né? Ou seja, a imposição das condições objetivas, né? Independente de como se pensa isso, seja como o Jung, uma visão mais, talvez até um pouco cínica, né? Mais realista do mundo, e a visão talvez metafísica, em busca de uma causa, né? Digamos assim, metafísica do Cavaleiro. Mas, independente disso, a morte se impõe, né? Se impõe. E a temática da dança da morte, que aparece no final do filme, né? Segundo dizem, durante a filmagem, foi um processo muito rápido. Bergman aproveitou a locação, a situação estava muito favorável, ele fez, foi muito rápido. Mas esse tema da dança da morte, no caso da Idade Média, né, nos remete a uma questão importante, que é exatamente essa personificação, né, a personificação da morte. Né? Porque se a Alta Idade Média via a morte como a morte de Rolando, o cavaleiro em batalha, né? Ele morre jovem em batalha em nome da cristandade, então, é aquela morte heróica, né? A Alta Idade Média. Já nessa fase, a morte não tem nada de heróica, né? Ela é, na verdade, terrível. É a putrefação dos tecidos, é a sujeira, né? É simplesmente o corpo, né? A beleza, né? Que se desfaz em pouco tempo, se torna um cadáver, né? Putrefato. E essa percepção fica muito evidente, inclusive, na produção artística do final da Idade Média. Certo? E essa dança da morte, ela é retratada por diferentes artistas. Ela é retratada tanto em poesia e na literatura, de modo geral, como na pintura. Certo? Então, independente da crise, independente dos conflitos, da
da fratura entre o novo mundo que surgia, que é o Jons, que tem uma visão, né, mais, digamos, como diria o Giovanni, o surgimento de uma pré-burguesia, né, mais hedonista, né, menos vincada nos princípios, nos temores religiosos, né, e mais presa ao momento, né, da vida terrena. Independente dessas coisas, a morte se impõe aí como um fator, né, objetivo que independe, e a dança da morte reflete muito isso, independe de classe social, né, de nível intelectual, etc, etc. A dança da morte, ela leva a todos. Então, alguns retratistas da época, alguns artistas, eles vão mostrar a dança da morte, que sempre vai estar, a morte sempre representada por um esqueleto, curioso, e vai retratar papas, bispos, comerciantes, jovens, geralmente mulheres, jovens, homens jovens, sabe? Todos sendo arrastados por essa dança da morte. Certo? Essa foi uma visão que surgiu, sobretudo, nesse período, e que no final da Idade Média, e que na alegoria do Bergman, né, volta com muita força, né, talvez até numa perspectiva, aí pensando nos anos 50, existencialista, né, que no fim das contas, o que sobra como certeza fundamental é que todos morreremos, né, todos seremos levados a essa dança da morte. Né, uma perspectiva, digamos assim, pessimista ou existencialista, né, principalmente, o Giovanni colocou isso muito bem, eu acho que foi bem no ponto, né, assim como no pós-Primeira Guerra Mundial, né, nós assistimos, né, uma certa melancolia e depressão geral, né, na geração pós-Primeira Guerra Mundial. Curiosamente, uma geração que sofreu da pandemia, né, da gripe espanhola, que começa na Primeira Guerra Mundial e se expande ao longo, né, depois, até a década de 20. Também foi terrível, né, já num contexto da modernidade capitalista. E assim como aconteceu na geração pós-Primeira Guerra Mundial, uma perda, né, digamos assim, daquele sentido heróico, daquela perspectiva de que há um sentido, né, sobretudo naquela época, vinculado às ideias nacionalistas, né, há um sentido, né, na vida nacional e das pessoas, né, a glória militar, etc., as conquistas, né, isso se perdeu na Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi terrível, né, chacinou, né, toda uma geração, então havia essa perspectiva, né, e isso ficou muito evidente nessa geração pós-Primeira Guerra Mundial. De certo modo, como disse Giovanni, a geração pós-Segunda Guerra Mundial também mostra isso. Depois de uma guerra que gerou uma chacina terrível, né? Foram milhões de pessoas, né? Milhões de pessoas. Alguns estimam em 60 milhões, e em grande parte desses eram civis. Né? Então há uma certa perda, né, de crença na racionalidade, no sentido disso tudo. De certo modo, o Bergman está fazendo uma reflexão sobre isso que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Então, se a pandemia da gripe espanhola matou milhões, a Segunda Guerra Mundial matou mais do que a gripe espanhola, ou pelo menos foi equivalente, né, num conflito que foi movido pelas grandes potências europeias, inclusive, né, aquelas que são, né, consideradas os baluartes da civilização ocidental. Então, há uma certa perda, assim como o Antônio Bock vem com uma certa desilusão das cruzadas, né, esse pós-guerra, esse pós-Segunda Guerra Mundial, né, mostra, e o Bergman retrata muito bem isso, essa perda, né, de sentido em relação a esse modelo, né, de vida social, de organização nacional, né, econômica, cultural, etc. Esses momentos de crise, né, bem refletidos aí no Jons e no Antônio Bock, né, nesse caso, né, eles têm um fator que é exatamente a presença da figura da morte, né, e como lidar com ela, a representação da morte. Eu não vou falar isso agora, depois, não sei se vai dar tempo, acho que eu falei demais. Eu só queria falar mais uma coisa. O jogo de xadrez, segundo algumas leituras, ele só aparece no filme, ele não estava presente na peça original, né, aparece no filme como um elemento novo, né, ele não estava no roteiro original. Por que o jogo de xadrez com a morte? É muito interessante essa mais uma vez pensando na alegoria, né? É óbvio que
o filme é muito seco, ele é muito direto. Mas por que que Anthony Bock propõe e a morte aceita? Porque a morte é uma jogadora, né? Tem várias mitologias sobre a morte, que é curiosa a morte, porque a morte é uma espécie de sujeito autônomo, né? Ela não tem nada a ver, no final das contas, nem com Deus, nem com o diabo, esse problema, né, medieval, embora isso apareça no filme, né, e que a morte ela está atingindo a todos porque o grande pecado exige uma redenção através, né, da autopunição, que é aquela procissão famosa. Mas a morte é um autônomo nesse jogo aí de conglomerado, né? Porque ela é só um intermediário. O problema dela é ceifar, certo? Ela não está preocupada, né, se o cidadão é pecador, não é pecador e tal. Todos serão levados, pecadores ou não, a morte leva todos. Se eles vão para algum lugar, isso pouco importa. Então, nesse sentido, a figura da morte ela tem um papel, ela baliza, né, o filme de uma forma muito peculiar, certo? Impondo esse realismo. Isso também ficou evidente, tanto no período medieval, pela representação artística, como em períodos recentes, pós-Segunda Guerra Mundial, esse momento atual, né, do pós-fordismo, né, esse neoliberalismo pós-moderno, né, que dissolve uma série, desestrutura, né, dilacera, né, as condições humanas de vida, de produção artística. Então, esses elementos são elementos comuns que permitem que nós façamos essa alegoria. Certo? Então, o jogo de xadrez é também uma alegoria. Como dizia aquele autor holandês, o Huizinga, o jogo é a imitação da vida, mas não é a vida. Então, o Anthony Bloch, quando propõe um jogo de xadrez, e tem uma estratégia, curioso, ele tem estratégia para ganhar a morte, não sei se é possível isso, mas ele tem uma estratégia, né? Ele imagina que, né, o livre-arbítrio e a capacidade intelectual do homem é capaz de vencer até esse dado objetivo, que é a morte. Né? O que, obviamente, não pode acontecer. Tanto que, no final, a morte, muito sabiamente, né, pelo Bergman, ela vence, ela dá um checkmate no cavaleiro, que depois tenta, né, como é típico do ser humano, né, tenta fugir ao acordo, né, desmontando as peças no tabuleiro. Então, uma atitude bem pouco esportiva do Anthony Bock. Nada cavalheiresca, na verdade. Né? Já um contexto bem contemporâneo, nada a ver com o cavalheirismo medieval. Certo? E a morte ganha, e tem que ganhar. Certo? A morte se impõe. Certo? Esse é um dado objetivo que o Bergman coloca, e a dança da morte que vem no final, né, revela isso. Né? Revela isso. Algumas partes do filme são polêmicas, né? Mas eu acredito que esses elementos, a meu ver, eu acho que já falei muito, mas é inevitável porque o filme provoca, né, essas questões, esses elementos, eles são elementos centrais. Lá vai, ó, o jogador jogando. Nu tog jag din drottning. Det såg jag inte. Vad är det? Jag ser något hemskt. Något som jag nästan inte kan tala om. Vad ser du? Bruden sitter där borta och spelar schack. Ja, det ser jag också. Det är väl inte så förskräckligt hemskt. Ser du inte vem man spelar med? Han sitter där ensam. Du får inte skrämmas Nej, där. nej, han är inte ensam. Vem är det då? Döden. Han sitter där borta och spelar med döden själv. Får inte säga så. Vi måste försöka komma undan. Inte kan man det. Vi måste försöka. De är så upptagna av sitt spel. Om vi gör så av helt tyst märker de oss inte. Det är ditt drag, Antonius Block. Har du tappat intresset för vårt spel? Tappat intresset? Tvärtom. Du ser ängslig ut. Döljer du något? Ingenting undgår dig, eller hur? Ingenting undgår mig. Ingen undgår mig. Jag är ängslig, det är sant. Du är rädd.
har glömt hur pjäserna stod. Men jag har inte glömt. Så lätt ska du inte slippa undan. Men nu ser jag något intressant. Vad ser du? Du är matt i nästa drag. Det är sant. Hade du glädje av ditt uppskov? Ja, det hade jag. Det gläder mig. Nu går jag ifrån dig. När vi möts nästa gång i din och dina följeslagares tid ute. Och du uppenbarar dina hemligheter. Jag bär inte på några hemligheter. Så du vet ingenting? Jag är ovetande. Meneleu, ele, a morte consegue derrotá-lo, né? Sim. Há uma curiosidade aí. Aí fica para interpretação. É o seguinte, de certo modo, o jogo de xadrez permite que a família de artistas fuja, né? Que é um pouco o que o Anthony Bock faz. Bom, depende muito. Isso é como aquela última cena de 2001, Odisseia no Espaço. Há muitas interpretações possíveis, mas talvez a única forma de enganar a morte seja a arte, né? Sendo um artista, o Bergman, né? A pretensão, né, de enganar a morte só pode existir na perspectiva de que você crie, né, determinadas coisas que sobrevivam, né, à própria existência mortal de cada um de nós. E aí, a obra de arte, né? Tanto o xadrez como a figura dos artistas, dos saltimbancos, refletem um pouco disso, né? Não sei, pode ser, é polêmico isso, como eu disse, não dá para dizer que essa é a interpretação do Bergman, mas certamente eu interpretaria assim. Talvez a nossa única salvação seja o simbólico, né? Ou a arte como uma forma, né, de vencer a morte. Ou vencer parcialmente, né? Porque vencer a morte é inviável, né? Ficou claro aí, do ponto de vista realista, não. Olha, agora eu vou lhe falar uma coisa que você não vai acreditar. Você está vendo a morte aqui do lado, não está? Essa figura? Sim, claro. Eu não consigo tirá-la da tela, cara. Essa imagem eu não consigo tirar. Não, ela simplesmente congelou e eu não consigo tirar. Agora, bom, isso não é uma invenção. Isso não é uma invenção, nem eu também estou querendo dizer que existe algo espiritual, mas o fato é que ela vai estar presente aqui até o final da nossa conversa, porque ela não sai daí, essa imagem. Então eu posso ou seja, nada escapa à morte, né? Não, até uma live ela pegou, mas é coincidência, né? Eu vou estar... a morte é, de fato, onipresente, como fala o Arthur Lobato, né? Aliás, a ideia de discutir o sétimo selo do Ingmar Bergman foi do Arthur Lobato, que está nos assistindo lá em Belo Horizonte, né? Mas são as coincidências. Meneleu, eu posso passar já a palavra para a Ana Celeste, para ela dar alguns comentários? Porque depois a gente volta, certo? A gente volta aí para... já vou passar aqui para a Ana, que ela está nos aguardando aqui nessa conversa, e a Ana Celeste... Pode começar, Ana, a falar. Boa tarde. Também gostaria de agradecer o convite e, para iniciar, né, para pensar um pouco como foi a construção desse filme para o Bergman, é interessante a gente pensar, né, porque é um filme em que, segundo a própria autobiografia dele,
ele tenta acertar as contas com o seu passado, né, com a sua formação, com a sua infância, com sua relação com a família. Bem, como a gente sabe, o pai de Bergman era um pastor luterano, muito severo, uma família tradicional, muito conservadora, e essa infância do Bergman, pela própria formação, pelo pai dele, pelas características emocionais, psicológicas desse pai também, e da sua mãe, foi uma infância marcada por muita violência, por muitas dificuldades na família, e ao mesmo tempo marcado, né, por muito medo, muitos medos, né, que ele atribui à formação religiosa extremamente rígida, né? Imaginem um filho de um pastor na Suécia, um pastor luterano naquelas condições. Então, uma autobiografia que foi intitulada Lanterna Mágica, do Bergman, tem uma parte muito interessante, que é o Percurso Sombrio, que foi um prefácio escrito por Woody Allen, em que ele resume um pouco essa história de vida do Bergman, que não é segredo, ele, por várias e várias vezes, ele relata essa relação difícil com a família, né, uma família muito repressora, né, por muitas vezes, muito cruel, né. Você tem passagens em que ele relata, são as memórias de infância, assim, cenas de extrema crueldade, né, cometidas contra ele pelo pai, pela mãe, a falta de amor, né, a falta de amabilidade, de sensibilidade, né, e um excesso de disciplina, né, um pai de uma lei extremamente cruel, né, e autoritária, porque o pai é a própria lei, né, ele encarnava a lei, ele quem fazia, ele encarnava, ele aplicava, ele castigava aquelas pessoas que ele achava que os filhos que não conseguiam, né, seguir à risca essa lei, não permitia ser questionado, e assim, por vários e vários momentos, o Bergman, ele vai fazer tentar elaborar, né, os momentos, assim, que não foram de violência mesmo, né. Então, vou ler aqui um trecho que é muito interessante, foi escrito por Woody Allen, que ele lê toda a biografia e ele retira, e ele tenta, assim, pelo menos tenta dar leveza àquilo que era tão difícil, né, para o Bergman, essa elaboração dessa infância tão sofrida. É uma família que tinha um certo conforto material, mas que, pela rigidez e pela organização e pela forma como eles compreendiam o que deveria ser uma família, o que era certo, o que era errado, foi formando no Bergman toda uma carga afetiva muito difícil em relação aos pais, né? Inclusive esse medo, né? E toda essa questão existencial entre Deus, diabo, vida, morte, céu, inferno, né? O Bergman, ele foi um menino que ele mesmo se descreve como ele é o próprio... Porque, assim, tem uma curiosidade no filme, antes de eu ler aqui, que eu acho interessante falar. Tanto o cavaleiro quanto o escudeiro, né? Eles são uma pessoa só. Eles representam Bergman, né? O cavaleiro, Bergman criança, o Bergman inocente, que acreditava em tudo, sem fazer nenhum questionamento, até porque uma educação extremamente rígida, em que os filhos são obrigados a ocupar uma posição de subserviência o tempo inteiro, não tem espaço para questionamento. Então, ele era muito inocente, ele acreditava em tudo que se dizia a ele.
e ao mesmo tempo que era uma criança muito nervosa, né? E uma outra fase, que é o escudeiro, que é o Bergman já descrente, né? É o Bergman adulto, já descrente daquele modelo familiar, já descrente, né, do amor entre pais, filhos e irmãos, né? É o Bergman que não acredita mais em Deus, não acredita mais em diabo, não acredita, só na morte, né? A única certeza que ele tem. Esse filme também nasce de uma... Ele vivia o tempo inteiro atormentado pela essa presença da morte, porque isso foi muito forte durante a sua formação, né? E um dia ele precisa fazer uma cirurgia e ele tem uma experiência, né? Aplicam muito anestésico nele e ele acaba dormindo demais, né? Vamos dizer assim, ele tem um problema com a anestesia e ele fica numa situação de saúde muito delicada. E quando ele retorna, né, essa experiência fez com que ele perdesse um pouco o medo da morte, porque ele sabe, depois ele ficou sabendo que ficou muito tempo desacordado, mas que para ele passou, né, em milésimos de segundo. E aí ele pensou, é assim que é morrer, né? É quando você sai dessa condição de existir para não existir mais nada, né? Para que tudo acaba ali. E essa é a dificuldade dele, né? Por isso que ele recorre, né, à arte para tentar continuar existindo mesmo na completa inexistência que é a morte, né? Porque é pela arte, é pela literatura, né? É pelo conhecimento, né? Aquilo que você vai construir, né? Enquanto essência e vai deixar pós-morte. Mas aí eu vou ler aqui, que é muito interessante, e com o humor de Woody Allen, né? Então, ele começa descrevendo: dia após dia, eu era arrastado ou carregado aos berros para dentro da sala de aula. Vomitava em tudo que via, desmaiava e perdia a noção de equilíbrio. Sobre a mãe. Tentei abraçá-la e beijá-la, mas ela me repeliu com uma bofetada. Sobre o pai. A violência física era um constante argumento. Ele me golpeou e eu o golpeei de volta. Ele se desequilibrou e caiu sentado no chão. Meu pai havia sido levado ao hospital a fim de operar um tumor maligno na garganta. Minha mãe queria que eu o visitasse, então eu respondi que não tinha vontade nem tinha tempo. Sobre o irmão. Meu irmão estava com escarlatina. Eu esperava naturalmente que ele morresse, já que era uma doença perigosa naquele tempo. Quando meu irmão abriu a porta, eu o golpeei com força na cabeça. O cristal se partiu. Meu irmão caiu e o sangue jorrou da ferida aberta. Quase um mês depois, ele me atacou de surpresa e me arrancou 2 dentes da frente. Respondi, pondo fogo em sua cama enquanto ele dormia. Minha irmã. Meu irmão mais velho e eu, habitualmente inimigos mortais, celebramos a paz e planejamos diferentes maneiras de matar o repugnante animal. Sobre si mesmo. Algumas vezes em minha vida, brinquei com o pensamento de cometer suicídio. Uma família religiosa, a maior parte da nossa educação era baseada em conceitos como pecado, confissão, castigo, perdão e misericórdia. Provavelmente, isso atribuiu para a nossa desalentada aceitação do nazismo. Por fim, resumindo a vida. Você nasceu sem intenção, vive sem um sentido. Quando morrer, vai apagar. Bem, agora o comentário de Woody Allen. Com história dessas, o sujeito é forçado a virar um gênio. Ou isso, ou ele acaba rindo, trancado num quarto de paredes espessamente estofadas pelo Estado. Então, ele tem uma história, uma formação, né, devido à questão religiosa, à formação, esse pai, né, em que educou os filhos nesse parâmetro de um Deus, né,
de um Deus extremamente cruel, né? De um Deus que ele não permite alegria, ele não permite felicidade, ele não permite nenhum tipo ele não permite a vida, né? É um Deus da morte, é um Deus para a morte, né? E isso faz com que ele cresce sendo como uma criança, obviamente problemática, imagina, né? Essa imagem de uma criança que chega na escola e não consegue ficar porque tem medo de estar na escola, e aí ele vomita tudo que encontra pela frente, né? Ele procura refúgio na mãe e ele é recebido a bofetadas, e por aí foi a criação do Bergman, né? Então, todos esses conflitos acabaram construindo e fazendo com que ele tentasse exorcizar, né, essa questão da religiosidade, dessa forma como ele foi criado nesse filme, O Sétimo Selo, e isso se deve também a uma experiência. O Bergman, ele, como todo artista, essa extrema sensibilidade, né, para apreender algo diante da realidade, do real, né, que é para ele a morte, e que é para todos nós, mas de um real também diante dessa violência familiar, de encontrar uma saída a isso, né, pela arte, né, como o Woody Allen coloca muito bem, ou isso ou a loucura, ou ele vira um gênio, ou ele vai acabar dentro de um quarto, né, de um sanatório com paredes espessas estofadas pelo Estado, rindo. Né, que é a imagem que o Woody Allen ele traz, né, como sempre, né, porque ele sempre beira, né, essa ironia dele que beira a chacota diante dessa organização, porque o Woody Allen também tem uma identificação muito grande com Bergman, principalmente sobre tanto o Sétimo Selo como Morangos Silvestres, né, porque ele se identifica com os próprios conflitos existenciais, que é a questão sobre a vida, a morte, e a forma como a gente leva a vida também, né, com essa organização, com essa família tradicional, né. O Woody Allen ele também tem uma história de uma família tradicional, religiosa, ele sempre, inclusive, ele brinca muito, né, com isso nos próprios filmes dele, a família de judeu, o menino judeu ruivo, raquítico, né, com medo da morte. Então, alguns filmes... Então, esse é um dos filmes que vai influenciar também o Woody Allen no que diz respeito à temática, os filmes que diz respeito à temática da morte. Mas então vamos começar um pouco com toda essa organização familiar. Então ele vai tentar elaborar tudo isso a partir desse filme. No filme específico, então você vai ter os dois personagens, que na verdade são dois que representam o próprio Bergman, tanto Cavalheiro quanto Escudeiro, em dois momentos diferentes, né? Um Bergman mais amadurecido, que começa a elaborar, que começa a buscar saídas diante de toda essa formação traumática da sua infância, né, marcada por muita violência, marcada por muito sofrimento e muita repressão religiosa. E nesse filme existem duas cenas que elas são muito importantes, que é a tentativa de Bergman de se acertar as contas com o passado, que é o cavalheiro se confessando, né, a morte. Ele falando com a morte, tentando
enganado, né? A morte engana ele, vai para o confessionário enquanto ele entra na igreja. E ele fala, achando que está falando com um padre, com algum religioso, em que ele é uma cena muito forte, em que ele está em crise, né? Por quê? Porque eles vêm, imagina, eles vêm das cruzadas, e as cruzadas para ele, para o personagem, foi extremamente traumático, muita violência, e aí a gente pode pensar até, né, a questão da família dele, né, porque ele vem também de um ambiente de muita violência. Vamos ver essa cena. Jag vill bikta mig så uppriktigt jag kan. Men mitt hjärta är tomt. Och tomheten är en spegel vänd mot mitt eget ansikte. Jag ser mig själv. Grips av vedervilja och skräck. Genom min likgiltighet för människorna har jag ställts utanför deras gemenskap. Numera lever jag i en spökvärld, innesluten i mina drömmar och fantasier. Och trots det vill du inte dö? Jo, jag vill. Vad väntar du på? Jag vill ha vetskap. Du vill ha garanti? Kalla det vad du vill. Är det så grymt otänkbart att fatta Gud med sina sinnen? Varför ska han gömma sig i en dunstkrets av halvuttalade löften och osedda under? Hur ska vi kunna tro på de troende när vi inte tror själva? Vad blir det av oss som vill tro men inte kan? Och vad blir det av dem som varken vill eller kan tro? Varför kan jag inte döda Gud inom mig? Varför lever han vidare inom mig på ett smärtsamt och förödmjukande sätt, trots att jag förbannar honom och vill vräka ut honom ur mitt hjärta? Varför är han trots allt en jäckande verklighet som jag inte kan bli kvitt? Hör du mig? Jag hör dig. Jag vill ha vetskap. Inte tro, inte antaganden, utan vetskap. Jag vill att Gud räcker mig sin hand, avtäcker sitt ansikte och talar till mig. Men han tiger. Jag ropar till honom i mörkret. Men ibland är det som det inte fanns någon där. Det kanske inte finns någon där. Men då är levandet en orimlig fasa. Ingen människa kan leva med döden för ögonen och vetskapen om alltings intighet. De flesta människor reflekterar varken över döden eller inte. Men en dag står du ändå på livets yttersta näs och ser mot mörkret. Ja, den dagen. Jag förstår vad du menar. Vi måste göra oss ett beläte av vår rädsla. Och det belätet ska vi kalla för Gud. Du oroar dig. Döden besökte mig i morse. Vi spelade schack tillsammans. Den fristen ger mig tillfälle att uträtta ett angeläget ärende. Vad för ett ärende? Mitt liv har varit ett jagande, farande, talande utan mening eller sammanhang. Det har varit en intighet. Ja, jag säger det utan bitterhet eller självförebråelse. Eftersom jag vet att nästan alla människors liv är beskaffade på just det sättet. Men mitt uppskov vill jag använda till en enda meningsfull handling. Mm-hmm. Därför spelar du schack med döden. Han är en svår och skicklig taktiker. Men än så länge har jag inte givit upp en enda pjäs. Hur ska du kunna överlista döden i ditt spel? Jag spelar i en kombination av löparen och springaren som han ännu inte har upptäckt. I nästa drag river jag upp hans ena flank. Ska jag lägga på minnet? Bem, então, nessa cena, imaginem um cavaleiro e
o seu escudeiro saído né, eles tinham ido para as cruzadas. Então, depois de 10 anos lutando, né, o que é que ele vê, né, nesse período que ele vai para essa guerra? Ele percebe que ele não encontra sentido, ele encontra o nada, né, ele encontra terror, ele encontra morte, né? E aquilo que ele foi buscar, que ele acreditava que ele fosse encontrar lá, né, na Guerra Santa, numa luta, né, para agradar a Deus, ele não encontra nem mesmo Deus, né? Ele não encontra o que ele foi procurar, que era Deus, que era saber se Deus existia ou se o diabo existia. Ele queria saber, ele tentou, ele encara as cruzadas quase como uma peregrinação espiritual, e ele não encontra o que ele foi procurar. Quando ele chega 10 anos após, e aí o que é que ele encontra? Ele encontra o seu país, a sua cidade completamente devastado pela peste, né? Um ambiente em que ele vai para um ambiente em que ele só encontra morte, né? E quando ele retorna, é a única coisa que ele encontra pela frente também. Nesse momento, ele ainda não sabe bem o que está acontecendo. Ele sabe que tem pessoas morrendo, mas tanto ele quanto o escudeiro dele, eles estão procurando compreender o que é que tem ali, né? Esperando por eles naquele momento. E nisso, uma tremenda crise, né? Uma crise metafísica, para entender o que é que ele realmente ele está buscando. E aí uma outra cena que é muito interessante, que é o outro Bergman, que é o escudeiro, quando ele chega numa igreja e ele encontra um colega pintor, que ele está fazendo lá um afresco, e ele fica muito chocado com aquilo que está sendo colocado, aquilo que está sendo exibido, né? E aí ele pergunta, mas o que é isso, né? Por que você está pintando isso? Essa coisa isso que é tão feio, né? E aí o pintor diz assim, para que isso, né? O que é isso? Isso é a morte. Mas para que você está fazendo isso, né? É para lembrar as pessoas, né, sobre a morte. E aí ele questiona, mas isso não vai deixar ninguém mais feliz, né? Você vai fazer com que as pessoas caiam nos braços dos padres. Elas vão se assustar com isso. E aqui o que há? Ele diz, aqui é a praga. Vad ska jag föreställa? Det är dödsdansen. Det är döden. Ja, han dansar iväg med dem allihop. Varför håller du på med sådana klodderier? Jag tänkte man skulle påminna folk om det faktum att de ska dö. Blir de inte glada då? Varför i helvete ska han alltid göra folk glada? Han kan ju skrämma dem lite ibland. Då blundar de och tittar inte på din tavla. Du kan tro de tittar. En dödskalle är mycket intressantare än ett naket fruntimmer. Ja, när du skrämmer dem. Ja, tänker de. Och de tänker. Då blir de ändå räddare. Kila galopp i fram på prästerna. Det är inte min sak. Bara måla din dödsdans du. Jag bara visar hur det är. Sen får var och en göra som man vill. Tänk vad somligt folk ska bli förbannade på dig. Jo, det händer alltid. Då målar jag strax något roligt. De måste ju leva. Isso aí é a função da mídia, certo? Esse pintor é a mídia de hoje. Assusta, dá medo para as pessoas caírem nas mãos das igrejas. Du skulle se hur kroppen dras samman så att lemmarna blir som rep av galenskap. Ser illa ut? Ja, det ser illa ut. Han försöker slita svulsten ur sin bädd. Han biter sönder sina händer. Han river upp ådrorna med naglarna. Han skrik hörs överallt. Vart rädd? Rädd? Ja. Känner du inte mig? Vad målar där uppe för strunt? Ja, nu är det märkliga det att de stackars människorna ser
farsoten som en Guds straffdom. Nu drar hopar av syndaträlar genom land och piskar sig själva och varann. Hör de till välbehag. Slår de sig själva? Ja, det är en otäck syn. Man går helst ner i dik och gömmer sig när de kommer på vägen. Jag har lite brännvin. Jag har druckit vatten idag. Jag blev en törstig som en kamel ute i ökensänden. Jag tror du blir rädd i alla fall. Então você vai ver, né, quando ele vai tomar consciência do que está acontecendo. Ele sabia que tinha algo errado. A gente tem que lembrar que eles estavam chegando, né, da peregrinação nas cruzadas. E o que a gente vai observar aí, o controle, né, da igreja, porque imagina uma crise da Idade Média, o surgimento da peste, e as pessoas, elas precisam, a igreja como único instrumento de dominação que tinha naquele... Hoje a gente tem vários instrumentos de dominação. Você tem a igreja, você tem a mídia, você tem... A escola. As escolas, você tem vários outros dispositivos, né, de dominação. Naquele período, a única estrutura, né, a única instituição de controle ideológico era a igreja. E ela precisava dar uma explicação, né, do que era aquilo que estava acontecendo, e aí, obviamente, a explicação é castigo, né? Deus está castigando o homem pelos pecados. Então, os rituais que vocês vão ver mais na frente, Bergman vai colocar esses rituais de autoflagelação como uma tentativa de se redimir desse pecado, para ver se Deus não mandava aquela praga, né, a peste, que estava dizimando que estava matando todos eles. Celeste, Oi. Só uma questão, se levantou uma questão interessante, porque esse filme ele tem muitas questões. É um filme muito complexo que eu estava pensando que a gente precisaria de vários encontros para tentar, né, pegar detalhes. E esse detalhe que você está colocando aí dessa cena, porque a ideia do Telecrítica é tentar trabalhar com cenas significativas, a partir daí você faz reflexões, e essa cena nos lida a questão do controle ideológico, como você colocou, né, a representação, né, da peste negra, né, o pavor, o medo, a questão, o medo como um afeto que, só para nós vermos, desde a Idade Média, ele é um afeto que ele é manipulável de acordo com os interesses do sistema, né, dominante. Isso aí é uma coisa, na verdade, o medo... Porque, olha só, uma coisa que essa praga, a peste negra, não foi criada pela igreja, não foi criada pelos senhores feudais, ela foi produto de um desenvolvimento das condições criadas pela natureza. Como, por exemplo, o Covid-16, o novo coronavírus. O novo coronavírus, ele é produto de uma forma de relação do homem com a natureza, certo? E a questão, por exemplo, está aí uma pesquisa interessante a ser feita para tentar mapear o que é que as pessoas, em geral, o que é que elas imaginam sobre de onde é que veio esse vírus. Você vê que o Trump e o Bolsonaro, o Trump tenta criar essa ideia que veio da China, certo? Assim como a igreja, naquela época, queria criar a ideia de que a peste negra foi o castigo de Deus. Então, olha só, não é muito diferente essa manipulação desse afeto, né? E que, como a natureza, ela é um elemento que sempre nos cerca, certo? A natureza é um elemento ontológico que sempre nos cerca. Olha a morte, certo? A morte, ela é uma dimensão ineliminável do ser. E aí a gente pode imaginar, será que no comunismo vamos ter medo da morte? Claro que vamos ter medo da morte. Assim como no comunismo também vai ter vírus. Ou a gente vai acreditar que o comunismo não vai ter vírus? Claro que vai ter vírus.
vai ter bactérias. Agora, a questão não é essa, porque isso é produto do desenvolvimento, da relação, eu diria, entre o homem e a natureza, a forma. Talvez não tenha como, por exemplo, não vai ter uma peste negra, porque as condições sanitárias, as condições de saúde, de controle, olha só a questão do controle, certo? Isso é que é interessante a gente pensar que talvez para nós o problema não é que a gente morra, é a forma como a gente é educado a encarar a morte, certo? A questão da representação mental, da ideologia, certo? Que é muito cruel no Ocidente. E talvez isso seja o que o Bergman descobriu, essa perversidade que as religiões fazem com a representação da morte, inclusive manipulada através do medo, para manter o status quo, né? Bom, eu estou vendo o nosso tempo aqui, nós já estamos a 1h30. Eu estou tentando já, por isso, desculpa, eu interrompi, mas você teria mais alguma coisa para colocar? Então, não, acho que dá para a gente já 1h30, é bom a gente já... Acho que eu me alonguei demais. O filme ele é fascinante. O filme ele coloca 1000 questões. E se a gente for contar tudo aqui, vão dizer que a gente está fazendo... como é que se chama quando você conta o final do filme? Meneleu? Spoiler. Spoiler, exato. Então, nós não queremos fazer spoiler. Nós não queremos fazer spoiler. Mas o filme tem uma série de questões. A gente pode até, depois, já que o Telacrítica agora que descobriu esse espaço de reflexão, né, a gente possa estar continuando discutindo essas questões. Só um detalhe estético aí, ó. Esse filme é de uma coisa linda, o preto e branco, a questão é um filme expressionista. Se vocês viram a cena, não sei se o Meneleu viu a cena aí do cavaleiro conversando, né, confessando ali, aquele jogo de sombra é uma coisa lindíssima. E o fotógrafo, nós não podemos esquecer, é o Gunnar Fischer, certo? Já que falamos no Ingmar Bergman, que foi o diretor, o roteirista, mas o fotógrafo, ele fez um trabalho excepcional, porque é exatamente essa questão do claro, escuro, da sombra, né, que em certos momentos é fundamental. Outra coisa que eu queria estar colocando é que nós vamos, é claro, que está prosseguindo essas discussões, mas discussões, inclusive, do sétimo selo, eu fico aqui imaginando que a gente não pode estar esgotando assim, talvez tenha outras, né, a gente possa convidar oportunamente outras pessoas para estar conversando, para estar discutindo, porque é um filme muito rico. Não é só porque nós estamos nessa pandemia do Covid-19 que nós vamos estar, né, achando que esse filme ele contém questões, eu diria, fundamentais até para pensar no pós-moderno. Como é que é essa sensibilidade que o Bergman tem na época dele e hoje? Será que as pessoas têm esse conflito íntimo sobre a Deus, a morte? Ou será que as pessoas têm outro tipo de conflito? Sucesso, dinheiro, consumo? Quer dizer, essas questões são questões fundamentais, né? Porque quando o Bergman ele é de uma geração que não é a geração que nós estamos vendo hoje, certo? Então, isso é uma questão a ser discutida, né? Se a sensibilidade burguesa que o Bergman teve, hoje ela se mantém nessa época de barbárie social, certo? Até porque a questão da morte, como é que a morte hoje é percebida, né? Nesse mundo, como o Meneleu colocou muito bem, né? Da alta velocidade, do just in time, né? Com toda essa manipulação, né? Como é que fica esses dilemas existenciais, né? Eu diria que são questões que, de um certo modo, né, nós temos que colocar, mesmo que a gente diga, talvez o Bergman não possa responder, porque ele estava colocando questões da época dele, dessa modernidade que estava se desligando da tradição,
que estava irrompendo e estava sendo abraçada pelo fetichismo da mercadoria, o beijo da morte. Porque, a partir dos anos 70, todas essas sociedades aí, elas vão estar cada vez mais distantes daquela formação tradicional, né, que muitos cineastas eles retrataram. Veja um caso como o Pasolini, que aliás, é um diretor que a gente poderia estar discutindo aqui, porque o Pasolini ele vai viver exatamente nesse limite, certo? Quando ele começa a entrar numa tremenda angústia, porque quando ele olha o que é a sociedade burguesa, é só consumismo, né? Ele começa, não é à toa que Saló, 120 Dias de Sodoma, é um filme, eu diria, ruptural, porque ali, onde é que está Deus? Onde é que está a morte? Onde é que está a razão? Porque se a gente for verificar, a outra questão desse filme é a questão da razão, certo? Não é mais a questão da fé, é a questão da razão, né? Não é só a questão da morte, é a forma como a morte passa a compor essa lógica da dominação do capital nessa época de barbárie social. Só para nós verificarmos como é que o irracionalismo ele captura essa representação da morte. Porque a representação da morte é parte da nossa natureza. O próprio Bergman ele verificou isso, certo? Quer dizer, não existe nada além da morte, certo? Mas a questão não é mais se perguntar se existe alguma coisa além da morte. É o que é que a sociedade vai fazer com a morte. E essa é a questão fundamental que se coloca, é uma questão pós-Bergman, certo? Que aí não cabe a nós aqui estar respondendo, mas apenas problematizando, né? Esse filme é um filme muito rico. Vamos, então, para as considerações finais. Devido ao nosso tempo aqui, eu passaria a palavra para o Meneleu e, para concluir, a Ana Celeste Casulo, né? E, mais uma vez, agradecendo vocês por se disporem a comentar esse filme, né? O Meneleu com uma explanação muito... uma expansão brilhante sobre a questão da econômica, sociológica, histórica, e a Ana Celeste pegando esse aspecto psicológico do diretor e se refletiu na obra de arte, né? No filme e na obra de arte, porque o Bergman não é com esse filme O Sétimo Selo que ele vai se encontrar. Esse filme ele só vai se encontrar depois da trilogia do silêncio, que é aquele período de 1963, 1964. Na biografia dele, ele diz que o Sétimo Selo foi o primeiro momento dele de acertar as contas. Exatamente. Né? O primeiro momento, só a gente vê que o cineasta, o artista, é um processo, certo? E ele é um cara genial, porque ele soube traduzir esses dilemas dele numa dimensão universal, que tanto é que nós estamos discutindo isso hoje. A gente poderia muito bem ter esquecido. Então, eu passaria, sem mais delongas, a palavra para o professor José Meneleu Neto, fazer as conclusões. Ok. Giovanni, foi muito interessante a abordagem da Celeste, porque ela mergulhou, né, no universo psicológico, né, do artista e, obviamente, tratando de questões que dizem respeito a todos nós. Eu só queria lembrar, para concluir, uma questão que eu não falei, eu até tinha conversado com o Giovanni antes. Nessa época, a questão da obra de arte, né? As obras de arte, inclusive a expressão da morte, essa figura da morte que aparece no filme, que o Bergman captura, né, da iconografia, da literatura no final da Idade Média, porque a ideia de que a morte é um autônomo, né? Um autônomo, e que ela captura um por um, quer dizer, ela vai pessoalmente, ela só é uma, mas ela não tem auxiliares, não tem anjos, não tem demônios, ela é só ela, e ela captura todo mundo e dá conta do negócio, tudo bem. Essa figura da morte que vai lá capturar cada um, certo? Ela é uma figura que decorre desse período. O Bergman pega muito essa ideia. E é interessante o peso que os artistas têm nessa configuração da morte, nessa representação da morte. Por quê? Ao mesmo tempo, como a cena que nós vimos, né, do artista que está conversando com o Jon, desenhando a morte, que é mais belo do que uma bela mulher e tal, falando isso, ele quer dizer, na verdade, o seguinte, uma coisa curiosa, que é meio irônico aquilo. Esse filme é de uma ironia muito mordaz, do próprio Bergman, certo? Ele é muito irônico. Tem essa estrutura, né, ser bem pesada e tal, seca, mas ele tem uma ironia fina ao longo de todo ele. O que acontece? Essa ironia tem muito a ver com o papel da representação que os artistas fazem. O exemplo mais acabado disso
é exatamente o Decameron. Você falou do Pasolini, né? O Decameron do Boccaccio, certo? Que é exatamente a produção, né? Uma produção literária desse período, ou seja, no próprio livro, quem teve a oportunidade de ler, né? O que é que ocorre? São histórias que são contadas ao longo de 10 dias, o Decameron, né? Ao longo de 10 dias, por aquelas famílias que vão para o isolamento nas regiões das vilas, ou né, das regiões do campo, né? Vão lá se isolar e as pessoas, né, geralmente são pessoas da elite, vão lá e vão ouvir aquelas histórias. O Decameron trata dessas histórias. Essas histórias, no meio a uma pandemia que mata de forma generalizada um terço da população europeia, um negócio absurdo, o Decameron ele é irônico, ele estabelece uma nova forma de linguagem, já é a antecipação daquele humanismo, né, que vai dar origem ao processo do Renascimento, do ressurgimento, né? É curioso que isso aconteça também nesse período, em meio a toda essa pandemia. E o elemento central nos textos do Boccaccio é exatamente o quê? Ele erotiza todo o processo. Ao mesmo tempo que ele ironiza, mostra que a vida é aquilo mesmo, não tem muita coisa mais do que aquilo, né? E aí ele, de certa forma, transmuta, né, na obra dele toda aquela situação, uma espécie de hedonismo irônico que, a meu ver, é bem encarnado pelo Jung, né? E aí, essas representações artísticas, elas são muito interessantes, porque elas vão conformando, como você disse aí, Giovanni, vão conformando a nossa percepção, né, dos processos. E eu diria mais, que essa conformação, essa representação que os artistas produziram no final da Idade Média, foi, inclusive, um dos elementos importantes para dissolver a estrutura de dominação vigente, então, e criar as bases para o que veio a ser a sociedade, né, a sociedade pré-capitalista burguesa, entendeu? Então, o papel da arte realmente ele é decisivo, até na construção das representações. Essa figura da morte não existia, né? Ela passa a existir com muita força e na representação artística nesse período. A dança macabra, que você coloca aí, né, ela tem várias representações. E o curioso é que na literatura, eu até separei alguns, mas acho que não vale a pena colocar isso, mas eu recomendo a leitura daquele livro do Johann Huizinga, O Outono da Idade Média, em que há vários poemas, tem um capítulo dedicado a isso, né, a imagem da morte, há vários poemas em que se ironiza a vida, até da elite, né, que vivia no Fausto, mas vai cair numa cova comum, que os tecidos vão ficar putrefatos e tal. Não se fala em vida após a morte, em céu e inferno, mas se fala na decomposição do corpo. É uma concepção muito curiosa, né, que vai mudar nesse período. É uma transição, né, seja como ironia erótica do Boccaccio, seja como a representação da cena, né, da dança macabra, né, é uma destruição da ideologia vigente que tentava ver o mundo de forma muito organizada, né. Ele vai estabelecer uma fragmentação. E a morte tem um papel decisivo nisso. A morte é um elemento autônomo que surge nessa época, né? E claro que hoje é outra situação, mas que vai ter um peso muito importante na configuração do que vai ser a nova sociedade que vai surgir depois dessa crise aí, né, do medievo, lá pelo século, né, o século 13, 14, que é quando acontece aí o filme, né, o fim das cruzadas e a peste negra, né? Então essas representações também são muito importantes para dissolver. Tudo bem, eu acho que você pode interpretar o artista como as mídias, mas também o artista que, através da sua ironia, vai tirar o peso metafísico, né, daquele processo. E, para concluir, a história do preto e branco. Realmente, o preto e branco foi uma jogada de mestre, né? Eu não sei, você conhece melhor o Bergman do que eu. Talvez até o jogo de xadrez, o preto e o branco, né, que já foi cantado em prosa e verso pelo Luiz Borges, pelo Fernando Pessoa, né? Esse jogo do preto e do branco, da vida e da morte, do sol e da escuridão, né, do Apolíneo e do Dionisíaco, esse jogo complexo, talvez ele tenha tentado representar aí, porque pelo que eu sei, só entrou o jogo de xadrez a posteriori, né? Não estava no formato original, mas foi uma sacada. E joga com preto e branco, né? Esse jogo do preto e branco, ele é muito interessante. Aí não é uma alegoria, é uma metáfora muito curiosa, muito bacana. Viu? Mas era isso. Obrigado. Muito bem, Meneleu. José Meneleu Neto, grande parceiro aí do projeto Tela Crítica de Fortaleza. Agradeço aí a participação pelas brilhantes observações. E agora vou passar para Ana Celeste Casulo e
olha só, a morte continua entre nós aqui, certo? Não nos deixa. Não é uma brincadeira, gente. Isso aqui, de fato, é um problema técnico do BeLive, que depois eu vou investigar por quê. Vamos lá, Ana, por favor. Ela precisa lembrar que está entre nós, né? Porque tem um momento também que inicia, né, o filme, que é quando ele encontra a morte a primeira vez, que ele diz, quem é você? Ela responde calmamente, eu sou a morte, né? E aí ele pergunta, né, o que é que ela estava fazendo ali, aí ela diz, eu sempre estive ao seu lado, né? Todo esse tempo. Então, ela realmente não nos deixa. E essas situações em que a gente vem vivendo, vivenciando com essa pandemia, um momento que a gente não esperava, que a gente achou que esse período bacteriológico do vírus, a gente já tinha superado isso, a morte, ela veio sinalizar, né? Fica muito mais claro, ela sinaliza o tempo inteiro que está ali, ao nosso lado, de fato, caminhando, né? E eu acho que podemos ficar por aqui, né? Ótimo, Ana, eu agradeço. Eu só queria concluir agora com as palavras do próprio Bergman, né, nesse livro Imagens, no capítulo que ele fala desse filme, e olha que coisa interessante, ele diz que o que me dava tanto pavor, o enigmático, o além, não existe. Tudo é deste mundo. Tudo existe dentro de nós. Tudo se passa dentro de nós. Nos infiltramos uns nos outros e nos libertamos uns dos outros. É tudo. Então, foi quando ele superou aquele mistério de saber, né, de fato, se existe alguma coisa além da morte, certo? E ele chegou a essa conclusão que não, né? Na verdade, tudo é deste mundo. Obrigado, gente, pela participação na primeira live do projeto Tela Crítica na página do Facebook. Eu torço que vocês se inscrevam na página para ela continuar crescendo e a gente conseguir promover mais as nossas atividades. Obrigado. Obrigado vocês.